Ela chegava cedo, saía na hora certa, nunca reclamava, nunca faltava. Era a babá perfeita. Pelo menos era o que parecia. Mas havia algo estranho. Toda noite ela saía com pressa, recusava carona e desaparecia sem dizer onde ia. A patroa desconfiou, achou que estava sendo enganada e decidiu segui-la, mas o que ela descobriu mudou tudo, porque por trás daquele sorriso calmo havia uma dor profunda e uma força que ninguém imaginava. Fica até o final, porque o que essa babá escondia vai fazer você repensar tudo sobre amor e sacrifício. A rotina naquela casa era impecável. O relógio marcava 7:30 da manhã e lá estava ela, sempre pontual, sempre com o mesmo sorriso gentil e a mesma expressão serena. Nina parecia viver para aquilo, cuidar de Gabriel, o filho da milionária Helena. Ela entrava em silêncio, pegava o menino ainda sonolento nos braços e o levava para o banho. Cantava músicas baixinho, penteava os cabelos dele com delicadeza e preparava o café da manhã com a mesma atenção de quem prepara um ritual sagrado. Helena observava aquilo com um misto de alívio e incômodo. Por um lado, era confortável saber que o filho estava em boas mãos. Por outro, havia algo estranho. Um tipo de distância entre ela e o próprio filho que só parecia crescer com o tempo. Gabriel não fazia birra com Nina, obedecia, abraçava. Chamava pelo nome quando tinha medo, quando queria colo, quando queria dormir. Era como se aos poucos a babá estivesse ocupando um espaço que deveria ser seu. Mas Helena não dizia nada. Estava sempre ocupada demais. Reuniões, clientes, eventos. A maternidade, para ela, era como um projeto em segundo plano. E Nina? Bom, Nina fazia parte da solução. A babá trabalhava sem nunca reclamar. Fazia tudo com precisão. Levava o menino ao parque, lia histórias, preparava lancheiras com desenhos coloridos nas frutas. Mas havia um detalhe que chamava a atenção de Helena. Nina nunca aceitava fazer hora extra. Nunca. Sempre às 5 da tarde em ponto, ela dizia com suavidade: "Vou indo, dona Helena, obrigada por hoje. Quer uma carona?" Helena oferecia, mesmo sem real intenção. "Não, muito obrigada. Prefiro ir sozinha." E ia, de bicicleta, sempre a mesma, velha, enferrujada, com uma cestinha na frente onde carregava uma mochila pequena e uma garrafinha d'água. Desaparecia na rua com pressa. Sempre com pressa. Helena começou a estranhar. O que justificaria tanta pressa? Um segundo emprego? Um segredo? A mulher se perguntava aquilo no silêncio do quarto, enquanto observava o filho dormir com o urso de pelúcia que Nina tinha costurado à mão. Certo dia, ao chegar mais cedo do trabalho, Helena viu Nina sentada com Gabriel no tapete da sala. Os dois estavam rindo. O menino desenhava enquanto a babá o incentivava. "Esse aqui é você, tia Nina", disse Gabriel, apontando para um rabisco colorido com uma coroa. "E por que eu estou de coroa?" ela perguntou sorrindo. "Porque você é uma rainha." Helena não entrou. Ficou ouvindo da porta entreaberta. Um incômodo gelado percorreu seu corpo. Era carinho demais. Proximidade demais. Como se ela fosse só uma visita na vida do próprio filho. Naquela noite, enquanto jantava sozinha, Helena não tirava os olhos do relógio. 5:10. Nina já havia ido embora. De novo, com pressa. De novo, recusando carona. Aquilo passou a incomodar mais do que devia. Ela tentou esquecer, se distrair, se convencer de que era exagero. Mas uma ideia incômoda já havia sido plantada. E quanto mais pensava, mais crescia. Será que ela está me escondendo alguma coisa? No dia seguinte, Helena olhou para Nina com outros olhos. Procurou sinais, invenções, mentiras, mas não havia nada. Só o mesmo sorriso calmo, o mesmo cabelo preso com um coque simples e os olhos que pareciam sempre cansados, mas nunca vazios. O que será que ela fazia depois do expediente? Por que nunca falava da vida pessoal?
Por que evitava a intimidade? Helena não sabia, mas algo estava prestes a mudar, porque em breve aquela dúvida se tornaria ação, e a verdade seria muito mais dolorosa do que ela imaginava. Ela sempre se considerou uma mulher racional. Não gostava de suposições, muito menos de desconfianças sem provas. Mas havia algo em Nina que a fazia perder o controle. Um incômodo silencioso, difícil de explicar, como uma intuição que se recusava a ser ignorada. Ela começou a observar mais. O jeito como Nina desviava os olhos quando recebia uma ligação no final do dia. O modo como evitava falar sobre seus planos, sua vida, sua história. "Você nunca fala da sua família", comentou Helena certa manhã, tentando soar casual. Nina sorriu, mas sua expressão endureceu levemente. "Não tenho muita coisa para contar, dona Helena. Somos só eu e minha mãe. Foi tudo. Nenhum detalhe a mais." Aquela resposta seca acendeu ainda mais a curiosidade. Helena decidiu ir além. Começou a olhar discretamente os pertences de Nina quando ela estava com Gabriel no quintal. Não por maldade. Era o que dizia a si mesma. "É pela segurança do meu filho. Eu preciso saber com quem ele está." Mas não encontrou nada. Nenhuma foto, nenhum nome, nenhuma pista. Na semana seguinte, contratou uma babá reserva por um dia e pediu que Nina saísse mais cedo. Queria ver onde ela iria. Queria respostas. "Pode sair às 3 hoje, Nina. Vamos fazer algumas mudanças na rotina do Gabriel", disse Helena sorrindo forçadamente. Nina hesitou, olhou o relógio. Depois assentiu. "Como quiser, dona Helena. Obrigada." 2 horas depois, Helena saiu dirigindo devagar, mantendo uma distância segura. Nina pedalava sua bicicleta como sempre, pelas ruas da cidade, sem olhar para trás. O trajeto parecia comum até que ela virou numa rua estreita, fora do caminho habitual. Helena parou o carro a uma distância segura e observou. Nina encostou a bicicleta em frente a um hospital público, entrou sem olhar para os lados e desapareceu pela porta principal. Helena não entendeu. Hospital? Teria a mãe doente? Ou seria ela mesma quem precisava de atendimento? A curiosidade se transformou em inquietação. Ela decidiu voltar ali no dia seguinte, sozinha, sem ser vista. Na tarde seguinte, esperou que Nina saísse da casa como de costume e a seguiu novamente. A cena se repetiu. Bicicleta, hospital, entrada rápida, nenhum olhar para trás. Mas dessa vez, Helena esperou 20 minutos e entrou também. Passou discretamente pelos corredores. Perguntou na recepção por Nina, dizendo que era amiga. A atendente franziu a testa. "A senhora deve estar se referindo à filha da dona Dalva. Ela sobe todo dia. Ala 3, quarto 218. Mas ela não gosta de visitas." Helena agradeceu e seguiu em silêncio, o coração acelerado. O corredor da ala 3 parecia mais silencioso, mais triste. O ar tinha cheiro de desinfetante e cansaço. Ao se aproximar do quarto 218, Helena parou. A porta estava entreaberta, e o que viu ali a fez perder o chão. Nina estava sentada ao lado de uma mulher idosa, magra, com aparência frágil. Comia devagar, enquanto Nina soprava a comida com cuidado, como quem cuida de uma criança. "Come mais um pouquinho, mãe. Só mais esse", dizia, com a voz doce e firme. A mulher tossiu. Nina limpou seu rosto com um lenço. Depois, pegou um pequeno rádio portátil, colocou música clássica e começou a massagear os pés da mãe com creme. Helena não conseguia se mover. Nunca imaginou que por trás da babá sorridente havia uma filha que lutava em silêncio. Ali não havia empregada. Ali havia amor. Um amor silencioso, sem alarde, desses que não precisam ser ditos para serem sentidos. Helena deu 2 passos para trás. Saiu do hospital sem ser vista. Dirigiu em silêncio até sua casa, com o rosto quente e a garganta apertada. Naquela noite, Gabriel chamou por Nina.
Mas pela primeira vez, Helena não passou o pedido adiante. Entrou no quarto do filho, contou uma história e segurou sua mão até ele dormir. Do lado de fora da casa, a bicicleta de Nina continuava a mesma. Mas os olhos de Helena jamais seriam os mesmos. No dia seguinte, Helena acordou mais cedo que o habitual. Fez café para si mesma. Preparou uma bandeja para Gabriel. E sentou-se à mesa, olhando fixamente para o relógio da cozinha. 7h30. Pontual, como sempre, Nina apareceu no portão. O mesmo coque preso com simplicidade. A mesma mochila no ombro. O mesmo sorriso calmo. Mas Helena não havia mais da mesma forma. Ela abriu a porta, tentando conter a enxurrada de emoções que carregava desde o dia anterior. Bom dia, dona Helena. Nina sorriu. Bom dia, Nina. Pela primeira vez, Helena reparou nos olhos dela de verdade. Não eram apenas cansados. Eram profundos. Carregavam uma dor silenciosa, uma responsabilidade maior do que qualquer pessoa naquela casa poderia imaginar. Gabriel correu para os braços da babá, como sempre fazia. Nina o acolheu com doçura, brincou com ele no caminho até o quarto e logo estavam imersos na rotina que se repetia todos os dias. Mas naquele dia havia algo diferente. Helena não saiu para o trabalho. Disse que faria reuniões online. Queria observar, queria sentir, queria entender como uma mulher que passava os dias sorrindo. Conseguia carregar tanto peso sem desmoronar. Do escritório, ela escutava a risada do filho. Nina fazia vozes engraçadas, contava histórias inventadas, ensinava a desenhar. Ouvia música clássica com ele, do mesmo radinho antigo que usava no hospital com a mãe. Tudo com uma leveza que beirava o sagrado. Ao meio-dia, Helena preparou o almoço. Coisa rara. Colocou 2 pratos na mesa e chamou. Nina, pode almoçar aqui hoje, por favor? A babá apareceu na porta da cozinha surpresa. Tem certeza, dona Helena? Eu já estou acostumada a comer depois. Quero que coma com a gente. Só hoje. Nina hesitou, mas concordou. Sentou-se com discrição. Comeu devagar e agradeceu no final com um olhar tímido, quase desconfiado. À tarde, enquanto Gabriel dormia, Helena apareceu na varanda, onde Nina costurava uma barra da camiseta do menino. Você que costura as roupinhas dele? Sim, senhora, só ajeito os detalhes. Gosto de fazer isso com carinho. Helena assentiu em silêncio, sentou-se ao lado, e ali ficaram, durante longos minutos, sem falar nada. Apenas sentindo a presença uma da outra. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu vontade de ouvir, de escutar a história por trás daquela mulher que entrava e saía todos os dias pela mesma porta, sem que ninguém jamais perguntasse como ela estava. Mas não teve coragem de contar que a havia seguido, que sabia da mãe, que viu tudo, preferiu respeitar e guardar para si aquela descoberta que, ironicamente, a ensinava mais sobre a vida do que qualquer palestra de liderança ou curso de gestão emocional. Nos dias que se seguiram, Helena mudou pequenos gestos. Passou a oferecer comida para Nina levar. Comprou um novo travesseiro para Gabriel, mas disse que foi sugestão da babá. Reparou na bicicleta enferrujada e mandou consertar, dizendo que tinha sido iniciativa do porteiro. Nina sorria, agradecia, mas nunca perguntava por quê. Até que numa tarde, ao notar o banco acolchoado da bicicleta trocado, ela não resistiu. A senhora mandou arrumar? Foi o porteiro, eu só deixei ele usar a oficina. Helena respondeu com um sorriso discreto. Nina pareceu perceber algo, mas não disse nada. Voltou a pedalar, como fazia todos os dias. Certa noite, ao deitar, Helena olhou para o teto e lembrou-se da cena no hospital. Aquela imagem não saía da mente. Nina, ajoelhada, limpando o rosto da mãe doente com ternura, como quem acaricia uma memória viva. Pensou em sua própria mãe, já falecida,
Pensou em quantas vezes deixou de visitá-la por causa de reuniões. Pensou em quantos jantares perdeu com Gabriel por causa de contratos e metas. Ela sentia vergonha, mas também sentia gratidão. Gratidão por ter cruzado com uma mulher como Nina, que, sem saber, a estava transformando por dentro. No final de semana, Helena levou Gabriel ao parque, sem Nina, sozinhos. Brincaram na grama, correram, tomaram sorvete. O menino sorriu como há muito não sorria com ela. Ao chegar em casa, ele disse: "Mamãe, hoje foi muito legal." Helena sentiu as lágrimas subirem aos olhos. "Foi mesmo, filho. Vamos fazer isso mais vezes." Na segunda-feira seguinte, ela deixou um bilhete dobrado dentro da mochila de Nina. "Obrigada por tudo o que você faz, pelo cuidado, pela paciência, pela dignidade com que vive sua vida, mesmo sem saber. Você mudou a minha, Helena." Nina encontrou o bilhete quando chegou ao hospital. Leu devagar e chorou pela primeira vez em muitos dias. Ela não sabia que havia sido seguida, mas agora sabia que havia sido vista, de verdade. Naquela manhã, Helena acordou com o som da chuva fina batendo na janela do quarto. Gabriel ainda dormia, com os braços abertos, espalhados sobre os lençóis. Ela se aproximou devagar, ajeitou o cobertor e ficou ali, por longos minutos, observando o próprio filho respirar em paz. Era um daqueles momentos simples, mas que, por algum motivo, pareciam maiores do que tudo. A lembrança do bilhete que havia deixado para Nina ainda ecoava na sua mente. A resposta nunca veio em palavras. Mas desde aquele dia, os olhares entre as duas carregavam algo diferente. Um respeito silencioso, uma confiança nova, uma ponte construída sem alarde. Mas Helena queria mais do que isso. Ela sabia que Nina jamais pediria ajuda, que continuaria pedalando até o hospital todos os dias, dividindo a jornada entre o trabalho e o amor pela mãe doente, sem jamais levantar a mão. Só que agora, Helena não conseguia mais assistir de longe. Naquela segunda-feira, cancelou todos os compromissos da tarde. Pegou um guarda-chuva, entrou no carro e dirigiu até o hospital público. Queria fazer algo. Não sabia exatamente o quê, mas sentia que precisava estar lá. Ao chegar, pediu para falar com a assistente social da unidade. "A senhora está ligada à paciente Dalva Nascimento?" perguntou a mulher com voz cansada, mas gentil. "De certa forma, conheço a filha dela. Queria saber se há algo que eu possa fazer." A assistente olhou Helena de cima a baixo. Mediu suas palavras com cuidado. "Dona Dalva está em cuidados paliativos. O sistema cobre o básico, mas nem sempre o básico é digno. A filha faz tudo por ela, com amor, com esforço, mas sozinha. É muito." Helena assentiu. Sentia o nó apertar na garganta. "Eu quero ajudar, mas sem que ela saiba que fui eu. Pelo menos por enquanto." A assistente sorriu. Um daqueles sorrisos que reconhecem grandeza disfarçada. "Vamos dar um jeito." Nos dias seguintes, as mudanças foram discretas. Uma cadeira confortável foi instalada ao lado da cama de Dalva. Uma nova roupa de cama, limpa e macia, apareceu misteriosamente. A comida, antes insossa, passou a vir mais saborosa. E, mais importante, uma cuidadora começou a revezar com Nina à noite, garantindo que ela pudesse descansar. Nina não entendeu, mas agradeceu. A vida parecia, pela primeira vez em muito tempo, menos pesada. E Helena observava de longe. Voltou a trabalhar, a sair, a se vestir com a elegância de sempre. Mas algo dentro dela estava diferente. O olhar, antes ocupado, agora era atento. O toque com o filho, mais presente. As palavras com os funcionários, mais humanas. Era como se, ao conhecer Nina de verdade, tivesse reencontrado a si mesma. Certa tarde, Gabriel desenhava na sala com suas canetinhas. Helena sentou ao lado dele, curiosa. "O que você está fazendo, filho?" "Um desenho da Nina."
e da mãe dela. Elas são melhores amigas. Helena sorriu. A simplicidade das palavras das crianças sempre dizia tudo. Na semana seguinte, ao saber que o aluguel do pequeno quarto onde Nina morava seria reajustado, Helena tomou uma decisão maior. Chamou seu advogado de confiança e fez um pedido inusitado. Quero comprar uma casinha simples, em um bairro tranquilo. Pode ser antiga, mas segura. Precisa ter 2 quartos, um quintal pequeno e ficar perto do hospital público da cidade. O homem a olhou com estranheza. Para investimento? Não, para gratidão. 2 semanas depois, a casa estava pronta, pintada, mobiliada com o básico e com o nome de Dalva Nascimento no contrato, tudo feito legalmente, com cuidado. Na manhã em que Nina recebeu a chave, foi chamada à varanda com uma desculpa qualquer. Helena estendeu um envelope. Nina franziu o senho. O que é isso? Um presente. Não é caridade nem favor. É só o reconhecimento por tudo que você é. Nina demorou a abrir. Quando viu o que havia dentro, ficou pálida. Dona Helena, eu não posso aceitar isso. Pode e deve. A casa é da sua mãe. Foi feita para que ela tenha um lugar digno e para que você não precise mais se dividir entre o hospital e a bicicleta velha todos os dias. As mãos de Nina tremiam. Eu não sei nem o que dizer. Helena respirou fundo, o olhar firme e sereno. Não diga nada, apenas aceite. Pela primeira vez, Nina chorou na frente da patroa. Chorou sem vergonha. Chorou de alívio, de cansaço, de gratidão. E naquele momento, Helena entendeu. Não era sobre dinheiro, era sobre enxergar, sobre reconhecer a dignidade de quem ama em silêncio. Do lado de fora da casa nova, uma bicicleta velha foi encostada no muro, como símbolo de tudo o que aquela mulher havia enfrentado. Mas agora havia flores no jardim e um nome na caixa de correio: Dalva Nascimento. Um nome que para o mundo talvez não dissesse nada, mas para Helena, agora, dizia tudo. O tempo passou. Dalva, agora em casa, recebia cuidados dignos. O quarto dela era simples, mas limpo, claro, com uma janela que deixava o sol entrar toda manhã. No quintal, havia um banco de madeira, onde Nina costumava sentar à noite, olhando para o céu, com um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Gabriel continuava crescendo, e com ele crescia também o vínculo com a babá. Mas algo havia mudado. Helena. Ela já não era mais a mesma mulher apressada, fechada em seus compromissos. Sua rotina ainda era cheia, é verdade, mas agora havia pausas, havia presença, havia escuta. Toda semana, ela e Gabriel iam visitar Nina e Dona Dalva. Levavam flores, brinquedos, às vezes até comida feita em casa. Um gesto novo para quem antes mal sabia onde ficavam as panelas da própria cozinha. Numa dessas visitas, Helena ficou observando Nina alimentar a mãe com uma delicadeza impressionante. A senhora precisa comer direitinho hoje, tá? Fiz o mingau como gosta, com canela. Dalva sorriu com os olhos. Não conseguia mais falar como antes, mas apertava levemente a mão da filha em sinal de agradecimento. Helena se emocionou. Mais uma vez. Do lado de fora, Gabriel corria entre as plantas do pequeno jardim. Ria alto. Inventava histórias com pedras e gravetos. Era feliz ali. Como se aquele lugar tivesse um encanto próprio. Como se aquele quintal tivesse mais afeto do que qualquer mansão com piscina. Helena olhou para Nina e disse baixinho: "Você deu a ela o que o mundo não deu. Tempo, cuidado e amor." Nina desviou o olhar, humilde. "Só retribuo o que recebi." Helena entendeu o que ela queria dizer e pela primeira vez na vida sentiu que a fortuna que tinha não estava no banco. Estava nas relações que construiu depois de abrir os olhos. Certa tarde, Gabriel apareceu no escritório da mãe com um papel dobrado. "Mamãe, pode ver meu desenho?" Ela abriu com cuidado. Era uma casa com jardim. Ao lado,
Um sol sorridente, uma bicicleta encostada e duas figuras, uma mulher de coque e uma senhora sentada numa cadeira. No topo, escrito com letras tortas e inocentes: Casa da Nina e da mãe dela. Aqui tem amor. Helena chorou em silêncio. Guardou o papel na gaveta. Sabia que ali havia mais do que uma lembrança. Havia um lembrete do que realmente importa. No fim daquele mês, Helena decidiu algo importante. Em uma reunião com os sócios, propôs a criação de um programa social ligado à empresa, voltado para funcionárias domésticas, cuidadoras e mulheres de baixa renda que cuidam de outras pessoas, mas que quase nunca são cuidadas. Não é caridade, ela explicou. É justiça. É olhar para quem sustenta tantas famílias com afeto, mas continua invisível. O projeto foi aprovado e ganhou o nome de Projeto Nina. Quando a babá soube, ficou em choque. Por que meu nome? Helena respondeu com a serenidade de quem finalmente havia entendido seu papel no mundo. Porque foi você que me ensinou o que é cuidar de verdade. Nina chorou de novo, mas dessa vez com um sorriso. Algumas semanas depois, Dalva faleceu em casa. Partiu com dignidade, com a filha ao lado, segurando sua mão até o último suspiro. O velório foi simples, mas cheio de gente. Ex-colegas do hospital, vizinhos, pessoas que Nina ajudou ao longo da vida. E também Helena e Gabriel. Não foram por obrigação, foram por amor. Na volta, dentro do carro, Gabriel perguntou: Mamãe, a mãe da Nina virou estrelinha? Virou, meu amor, e das mais brilhantes. Ela vai brilhar só à noite? Não, algumas pessoas brilham o tempo todo, só que a gente só aprende a enxergar depois. Naquela noite, Helena voltou para casa, acendeu uma vela e sentou-se na varanda. Fechou os olhos e sorriu. A vida não havia mudado da noite para o dia, mas ela sim. Graças a uma mulher simples, que nunca pediu nada, mas que deu tudo o que podia todos os dias. E a lição que fica para todos nós: nem sempre o maior amor está no que se diz, mas naquilo que se faz quando ninguém está olhando. Algumas histórias não precisam de heróis com capa, nem de gestos grandiosos. Basta alguém que enxergue o que ninguém mais quis ver. Nina nunca teve muito, mas ofereceu tudo o que podia. Seu tempo, sua força, seu amor. E foi justamente isso que tocou o coração de uma mulher acostumada a viver cercada de luxo, mas longe da verdadeira riqueza. Helena descobriu que há coisas que o dinheiro não compra, e que o maior presente da vida é reconhecer a grandeza de quem serviu em silêncio, porque no fim não são os títulos, os imóveis ou os negócios que ficam, mas sim os gestos, as escolhas e o amor que a gente entrega, mesmo sem receber nada em troca. Se essa história te emocionou, mostre que você também acredita no poder dos gestos simples. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém especial e escreve aqui nos comentários: você conhece alguém como a Nina? Ou já viveu algo que te transformou assim? E não esquece de se inscrever no canal. Aqui, cada história é um lembrete de que o mundo ainda pode ser mais humano e que ainda vale a pena acreditar no bem. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima.